Gente, eu tô bem gripado, minha voz tá super ultra mega zoada, mas eu espero que isso não atrapalhe no vídeo. Oi, povinho. Hoje, logo de cara, eu tenho uma pergunta pra vocês. Existe alguma coisa mais ambiciosa e ao mesmo tempo depressiva do que o futuro? O significado de futuro no dicionário, pra mim, deveria ser resumido na palavra frustração, porque puta que pariu. O que nos é prometido é sempre o bem-estar, a riqueza, a facilidade, a acessibilidade, mas o que a gente encontra a cada dia que passa é o contrário. Então, já que a gente tá no inferno, por que a gente não abraça o capeta? É dessa exata forma que eu encaro o seriado Futurama, que eu tenho certeza que vocês já viram. Como todos vocês devem saber, Futurama é um programa que se passa no futuro, mais especificamente no ano 3000. E lá, a gente vê algo longe de uma utopia. Existem coisas que facilitam a vida, claro, mas também existem coisas que nos deixam pensativo, como por exemplo, a cidade de desabrigados que existe no subsolo daquela cidade, onde pessoas carentes vivem, coisa que acontece na vida real, em Nova York. Nova York não resolveu o problema de desabrigados, somente mudou eles de lugar. Todos os jeitos de um desabrigado viver e dormir foram tirados deles com algo que a prefeitura de lá chama de arquitetura hostil. Com isso, os desabrigados são obrigados a viver nos trilhos subterrâneos com ratos. E isso aconteceu no Futurama, e resultou num ecossistema insalubre abaixo da cidade. Futurama também nos apresentou o conceito de uma cabine de vídeo, aonde tu paga um valor pra simples assim. O engraçado é que Futurama apresentou isso como piada anos antes da Suíça transformar isso num projeto real. Seria cômico se não fosse assustador. Nesse vídeo, a gente não vai focar em nenhum desses pontos. Eu só citei eles pra situar você sobre como esse desenho é bem mais profundo do que piadas envolvendo uma distopia. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre algo que normalmente passa despercebido e muitos de vocês sequer sabem que existe. Meus amigos... Você abre uma porta. Claro que não literalmente, afinal isso é apenas um vídeo. Um vídeo cheio de informações que podem ou não ser úteis na sua vida. O que vai fazer com elas é uma decisão sua. Assim como a decisão que tomou de entrar na porta assustadora. Pra começar, o que é The Scary Door? O que isso significa? The Scary Door é um programa de TV do universo de Futurama. Nesse programa, a gente sempre vai ter situações distópicas, ou então irrealistas, bem puxadas pra ficção científica. Mas é claro, Futurama sendo uma criação de Matt Groening, o mesmo criador de Os Simpsons, é óbvio que esse programa iria satirizar alguma coisa. E no caso, esse programa não satiriza algo, ele em si é uma sátira. E por favor, eu espero que vocês já saibam o que esse título e essa logo estão satirizando. Se vocês não souberem, eu falhei como youtuber de novo. Vamos lá. The Scary Door literalmente significa a porta assustadora. E desde a fonte que é usada até a intro, fica claro que se trata de uma piada com The Twilight Zone, uma das séries mais antigas e a provável pioneira no gênero ficção científica. E pode baixar esse dedinho aí, fã de Dr. Ken. The Twilight Zone estreou em 1959, sendo escrita e quase sempre dirigida por Rod Serling. Rod Serling foi um veterano de guerra que depois de algumas complicações precisou se afastar dos campos de batalha. E com isso, ele começou a dirigir, escrever e produzir alguns programas nos rádios, até que enfim começou a trabalhar na TV. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram muito das propagandas para se promover e, consequentemente, vencer a guerra. O ponto é que na guerra, os países afetados precisam mostrar que tá tudo bem. É para isso que as propagandas serviam. Aquele estilo de arte vintage tentava comunicar que a guerra tava ganha, sendo que nos campos de batalha, os Estados Unidos estavam cagados de medo. Pois bem, essa ambição americana em fazer uma sala para as visitas em relação a um futuro melhor, o sonho americano de um solo utópico afetou muito Rod Serling. Se tu parar pra assistir as primeiras versões de Twilight Zone, tu vai notar muita dessa falsa ambição de forma metafórica. E toda essa loucura pós-guerra tá muito presente nas primeiras versões da série. Inclusive, o Rod Serling escreveu muito dos seus roteiros que virariam episódios nos campos de batalha. Ok, dado esse contexto, eu preciso dizer que até pra mim, que sou um completo fã dessa série, eu assumo que essa série tenta ser muito mais intelectual do que ela é. E é exatamente aí aonde o Matt Groening mirou pra fazer a sua piada em Futurama. Começa com o título do programa. Na quarta e quinta temporada de Twilight Zone, a série passou a ter uma intro bem enigmática e que se tornou clássica, onde a gente vê diversas coisas relacionadas ao espaço, química e matemática. Mas a coisa que realmente ficou marcada foi a porta se abrindo junto da narração inicial do que a gente tá pra olhar. Porta com narração enigmática. O nome da sátira de Futurama é literalmente a porta assustadora. E em uma das intros de Scary Door é até citado que muita gente olha essa intro e não entende nada do que foi dito. He refers to it, but you're not quite sure what he said. He seems to be eating something, or perhaps he's a little drunk. It's remotely possible that he just said something about the scary door.
E mesmo eu sendo fã, eu preciso dizer que isso é a mais pura verdade. Eu acho que vocês estão entendendo a vibe dessa sátira. No total, a gente tem 6 aparições de The Scary Door durante o programa, e sempre são coisas rápidas. A gente vai passar por cada uma das aparições e explicar exatamente o que ela tá referenciando ou satirizando. Bom, vamos lá. A sátira desse programa é para um dos episódios mais emblemáticos de The Twilight Zone. Tempo Suficiente é o seu nome. Nesse episódio, um moço é completamente obcecado por livros, mas infelizmente ele não tem tempo suficiente para ler eles. No desenrolar da trama, meio que uma literal bomba atômica explode o mundo inteiro, e por um completo acaso, ele sobrevive. Ele e os destroços de uma biblioteca. Quando ele nota isso, ele fica extremamente feliz. Durante o episódio inteiro, tudo que ele mais desejava era ter tempo para poder ler os seus livros sem interrupções, mas a sua esposa, o seu chefe e o tempo não permitiam ele fazer isso, mas agora ele vai poder ler quantos livros ele quiser. Durante aquela euforia com todos os seus livros preferidos, o nosso querido protagonista acaba deixando seus óculos cair, e com o impacto as lentes se quebram, e ele só consegue reagir de uma forma. That's not fair. É interessante como o último homem do mundo apenas se preocupou com o que realmente o afetava, e parecido com o homenzinho amargurado de Rain, de Jack Stauber, os dois acreditam que um mero acaso do universo era uma injustiça, quando na realidade haviam coisas bem mais críticas a se preocupar. Pelo menos no caso de The Twilight Zone é assim. Honestamente, eu acho que esse episódio abre espaço para uma grande sátira em torno do egoísmo do nosso protagonista, mas não foi isso que Futurama e The Scary Door fizeram. Em Scary Door, o episódio começa com o nosso protagonista já sendo o último homem no mundo, e ele encontrou a biblioteca. Lá dentro, enquanto ele contempla os livros que são dele agora, o seu óculos cai. E quando isso acontece, ele fala que as suas vistas não são tão ruins, e que ele poderia ler os livros com letras grandes. Nisso, os olhos dele saem do seu rosto, quase como um espasmo. Ele se desespera, mas então ele cita que pode ler os livros em braille. E nessa hora, as suas mãos caem. Logo após isso, a sua língua e então a sua cabeça. Essa é a piada, literalmente um tragicômico. Mas essa cena me fez crer que, diferente do episódio original, que a explosão atômica e os órgãos dos personagens caírem são um acaso do universo, nessa sátira parece bem mais que o universo tá conspirando contra o protagonista, quase como se o universo estivesse punindo ele pelo seu egoísmo, que depois de perder tudo à sua volta só se importava com seus livros. Mas não, o universo quer deixar ele como o homem com mais tempo no universo, mas ao mesmo tempo esse homem não pode ter nada do que fazer com esse tempo. Próximo episódio. Esse episódio referencia não só um, como 3 episódios de Twilight Zone, sendo eles os episódios Um Outro Lugar, Nightmare at 2000 Feet e The Man in the Bottle. Como eu tenho muita coisa para explicar de cada episódio, eu vou falar primeiro como é a sátira e depois explicando cada coisa separadamente. Nesse episódio nós vemos um homem em um local com cassinos, e então ele é atropelado. E quando ele acorda, ele tá em um cassino, que toda vez que ele joga, ele vence. Quando ele nota isso, ele acredita que morreu com a batida do carro, e que agora tá no céu. E de primeira, essa ideia parece bem atrativa. Um cassino onde você sempre ganha, mas depois de algumas jogadas, isso se torna extremamente chato. Com isso, ele acredita estar no inferno. E ok, vamos fazer uma pausa. Todo esse primeiro trecho faz referência a um dos 3 episódios citados, sendo o episódio Um Outro Lugar. Nesse episódio, nosso protagonista morreu num tiroteio com a polícia, enquanto tentava fugir dos mesmos. Do outro lado, ele acorda com um homem chamado Pip, dizendo que ele foi instruído a dar a ele tudo o que ele quisesse. Ao longo do episódio, nosso protagonista vai desfrutar de tudo que ele sempre quis: dinheiro e mulheres. Em certo momento, ele vai para um cassino, e lá ele sempre ganha as apostas e jogadas. E exatamente como o personagem de Scary Door, ele acredita estar no paraíso. E acredita também que o Pib é o seu anjo da guarda. Porém, muito tempo se passa, e o nosso protagonista, a ponto de enlouquecer naquela vida monótona, implora para que o Pip lhe desse algum desafio. Qualquer coisa que tirasse ele daquela zona de conforto. Ele questiona a Pib o que ele fez para merecer aquele céu, aquele paraíso. Nisso o Pib fala pra ele: o que fez você crer que você tá no céu? Você não tá no céu, você tá em outro lugar. Ao meu ver, esse episódio fala muito do desejo de obter e o tédio de possuir, mas de uma forma mais bruta. O nosso protagonista era um ladrão, ele rouba para o bel prazer e terminou morto por isso. E do outro lado, ele enlouquece simplesmente porque agora ele tem tudo. E Futurama satirizou isso da forma que a gente viu. Mas não acaba aqui. Em Scary Door, quando o nosso protagonista nota que ele tá preso num looping de acertos, ele se desespera e grita que provavelmente tá no inferno e não no céu. Nisso, um homem aparece dizendo que ele não tá no inferno, e sim num avião. E quando é mostrada a janela do avião, a gente vê que uma criatura tá destruindo a asa do avião. E somente o nosso querido protagonista viu. E aqui a gente faz outra pausa. Eu acho que essa referência muitos de vocês vão pegar sozinhos. Afinal, essa cena que vocês acabaram de ver referencia o episódio mais famoso de Twilight Zone, Nightmare at 2000 Feet. Nesse episódio, um homem embarca em um avião, e um background dele é que esse voo
que ele tá é o primeiro voo que ele pega desde um colapso nervoso que ele teve há 6 meses atrás, que também foi dentro de um avião. Isso criou um trauma nele. Por isso, 6 meses pra pisar num avião de novo. O que acontece é que quando ele olha pra janela do avião, ele vê uma criatura na asa, fuçando nos cabos da turbina. E ele tenta avisar as pessoas várias vezes, mas sempre que alguém vai olhar, a criatura se esconde. E nisso todos começam a achar que ele tá enlouquecendo de novo. Afinal, ele já teve problemas no avião antes. Em certo momento, eles tentam sedar ele, o que não dá certo. Afinal, ele cospe os sedativos quando ninguém tá vendo. Mais tarde no episódio, o protagonista rouba a arma de um policial que tava a bordo e abre a porta do avião em pleno voo. Tudo pra tentar matar a criatura e salvar todos. E nessa hora, todos que estão no avião não tem a menor dúvida que sim, esse cara enlouqueceu de vez. Quando o avião pousa, numa camisa de força, o protagonista fica dizendo pra sua esposa que ele é o único que sabe o que de fato aconteceu naquele voo. E quando o episódio mostra a asa do avião, de fato havia alguma criatura mexendo nela. Eu tenho pra mim que esse episódio fala sobre paranoias no geral e como elas podem tomar conta da nossa cabeça. Em Scary Door, quando o personagem vê um monstro na asa do avião, ele tenta avisar o homem que tava falando com ele, mas o homem diz que não vai acreditar nele. Afinal, ele era o Bigode. E minha nossa senhora, o episódio que isso aqui tá satirizando é sensacional. Nesse episódio, um homem consegue uma garrafa e dentro dela existe um gênio, que daria pra ele um total de 4 desejos. No seu primeiro desejo, ele pede que o gênio conserte um armário dele. Ele pede isso pra testar o poder desse tal gênio. E de fato, o armário se conserta. Nisso, como seu segundo desejo, ele pede simplesmente $1 milhão. Ele recebe esse valor e doa quase todo o dinheiro pros seus amigos. No fim do dia, o monstro mais absurdo da vida real aparece pro protagonista. Simplesmente a Receita Federal. Eu não tô zoando. A Receita Federal realmente aparece na casa dele. No caso, caiu $1 milhão na conta dele. Isso é muito dinheiro. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes fortunas vem grandes taxas e impostos. Esse representante da Receita Federal entrega pra ele o que ele deve em impostos. E meus amigos, pagando a conta dele, ele fica com literais $5 pra si. Nisso, o gênio fala pra ele que todo desejo que ele fazer terá grandes consequências. Ele tem que pensar muito antes de pedir qualquer coisa. Pensando nisso, ele resolve fazer um pedido que meio que blindaria ele de consequências da vida real, como o próprio governo, por exemplo. Ele pede pra ficar numa posição de poder sobre os outros, que não possa ser retirado por voto público ou ser interferido no seu cargo, seja lá qual ele for. Nisso, ele simplesmente se transforma no Bigode, no fim da Segunda Guerra. Um de seus homens entrega pra ele um frasco com veneno. Nessa hora, ele entra em desespero e se lembra que ele ainda tem um desejo apenas. E sem pensar 2 vezes, ele pede pra voltar pra sua vida normal, exatamente como ela era. E o gênio realiza o seu desejo. De volta pra sua casa, ele quebra o frasco do gênio e continua vivendo a sua vida. Mas no fim do episódio, nos é mostrado que o frasco se regenerou e ficou esperando por uma nova vítima. E sim, Adam Sandler bebeu muito dessa fonte pra criar Clique. Esse episódio meio que nos mostra que nada é perfeito e que tudo vai ter uma falha que a gente não vai poder conter. Afinal, o protagonista não era alguém ruim. Quando ele pegou $1 milhão, ele doou a maior parte da fortuna pros seus amigos. Mas mesmo sendo alguém bom, ele caiu na própria falha literal, digamos assim. Honestamente, eu acho que Futurama podia ter satirizado esses episódios de uma forma melhor. Todo esse trecho onde esses 3 episódios são satirizados teve pouco mais de 1 minuto. E sinceramente, sátira mesmo a gente teve com o episódio do avião, porque os outros ficou bem mais pra uma menção. Enfim, próximo episódio. Nesse episódio, um cientista diz ter combinado o DNA de todos os animais mais malvados e violentos do mundo. Tudo pra conseguir criar a criatura, entre aspas, mais malvada de todas. Quando ele coloca aquele líquido numa máquina que faria a fusão, de lá de dentro sai um homem. Um homem comum. Essa é a criatura mais malvada de todas. E, bom, a gente esqueceu de avisar vocês, mas nem todos os episódios de The Scary Door vão referenciar Twilight Zone. A gente vai desde referência à Guerra dos Mundos a Black Mirror aqui. A referência principal é Twilight Zone, mas nem sempre será ela referenciada. Eu até pensei que esse episódio fosse uma referência ao episódio In His Image, de Twilight Zone. Nesse episódio, um cientista realmente dá vida a um humano robótico, mas definitivamente não é isso. As histórias não são parecidas. Eu tenho certeza que essa cena referencia algo, eu só não sei o que exatamente. Se souber, comenta. Nesse episódio, a referência é a A.G. Wells e o livro/filme Guerra dos Mundos. Na cena, nós vemos uma fazenda normal, até ela ser estourada por uma invasão alienígena. Honestamente, essa referência é meio sutil. Ela provavelmente está referenciando mais o livro do que o filme, apesar de que uma das cenas mais emblemáticas do filme é em uma fazenda. No fim da cena, é dito que a guerra acabou por conta dos dinossauros. Ok, próximo episódio. Bom, meus amigos, se a referência do último episódio era sutil, é porque vocês não viram a desse aqui. Vamos lá. Nesse episódio, a gente acompanha um cientista extremamente
extremamente vagabundo. E não sou eu que tô falando isso, mas sim o próprio narrador. Esse cientista criou um robô feito pra basicamente substituir ele em tudo, desde seu emprego até sua família. Apesar de vagabundo, esse cientista era extremamente inteligente. Afinal, o robô dele não só dá certo, como faz com que ele se torne milionário. Mas o mérito de tudo vai para o robô. Quando o cientista estiver extremamente velho, ele vai ganhar um prêmio. Por todas as descobertas que ele fez em prol da ciência, ele iria ganhar uma medalha de reconhecimento nacional. Porém, quem ganha a medalha é o robô, e não ele. Pra piorar, nessa cena, o filho do cientista aparece, dizendo amar ele, o seu pai. E ao invés de abraçar o cientista, a criança abraça o robô. Afinal, até mesmo as interações sociais daquele homem passaram a ser feitas pelo robô. A gente até vê em uma cena a esposa do cientista saindo com o robô, enquanto o cientista fica em casa. No final, o cientista notou que ele fez um robô substituir ele como pessoa, e pede para que o robô entre em desespero por ele. Afinal, o robô já faz tudo pra ele. Esse episódio foi um tanto quanto difícil de achar onde estava a referência, mas o que me ajudou foi a aparência do robô. Isso porque na hora que eu bati o olho nele, eu lembrei dos robôs do episódio The Brain Center at Ripples, de Twilight Zone. Nesse episódio, um homem, dono de uma fábrica, decide implementar robôs no seu time de funcionários. E não demora muito para ele notar que os robôs são melhores que os humanos em seguir ordens. Porque além das tarefas não terem falhas, um robô não precisa de finais de semana, licença maternidade e etc. Com isso, de pouco em pouco, esse empresário demite todos os seus funcionários, deixando apenas robôs na sua empresa. Esses robôs faziam tudo na empresa, imitando o seu chefe. Foi assim que eles aprenderam a trabalhar naquele local, imitando o seu chefe. Pois bem, esse chefe era meio grosseiro em como ele tratava os funcionários e em como ele iria demitir eles. E os seus robôs imitaram ele. Os robôs literalmente demitem ele. E quando ele se viu no fundo do poço em um bar com um de seus ex-funcionários, ele cita não ter nada, nem família e nem sua empresa mais. Esse episódio e o episódio de The Scary Door carregam uma semelhança, que no caso é a vontade de ser substituído e a vontade de substituir. O que acontece é que de um lado nós temos um preguiçoso que criou um robô para viver a vida por ele, e de outro nós temos um autoritário que queria mais eficiência e impõe isso em cima de todos, até notar que ele era tão obsoleto quanto os que ele julgava. É uma rima engraçada essa nuance. Na pequena trama desse curta, nós vemos um candidato a senador dizendo que aliens não existem. Nisso, um morador de rua surge da multidão questionando como aquele senador pode estar tão certo do que ele estava afirmando. Nisso, o senador diz, eu vou te dizer como, e tira o rosto do morador de rua, mostrando que ele mesmo era um alien. Então ele se contradisse? Esse curta não faz muito sentido, e honestamente a gente não achou a referência dele. Isso se ele referencia algo. Se vocês souberem o que ele referencia, comenta. Próximo episódio. Antes de falar o que esse episódio referencia, eu vou apenas falar como é a intro dele. E vocês tentam adivinhar. Na intro, tudo que antes era mais voltado para a vida real ou coisas antigas se tornam coisas atuais. Telas, luzes, celulares, relógios, internet no geral. E o narrador cita sobre essa série que a gente tá para olhar parecer muito com outra. O nome do programa é Scary Mirror, o espelho assustador para quem não entende mandarim. É claro que isso aqui tá referenciando o Twilight Zone da nova geração, Black Mirror, que particularmente eu gosto mais que Twilight Zone. Nesse episódio, nós vemos um homem voando com um carro voador. E esse cara é o completo estereótipo de um ser dependente da tecnologia. De dentro de seu carro, ele fala com uma inteligência artificial, perguntando e pedindo coisas que ele poderia muito bem checar sozinho. Em certo momento, ele acaba discutindo com a IA do carro, e ela faz com que os dois troquem de papel. Durante a discussão, a IA acaba batendo o carro e o episódio acaba. E o diálogo que os personagens têm sobre o episódio que eles acabaram de ver é simplesmente sensacional. Wow, whatever just happened really makes you think. It sure do. TV, dumb it down for me. Esse diálogo consegue resumir bem tanto Black Mirror quanto The Twilight Zone. The Scary Door tem mais uma menção nos quadrinhos de Futurama. Não sabia que Futurama tinha quadrinhos? Nem eu. Nos quadrinhos, nós vemos um homem desejando um pouco de aventura pro seu dia, até que ele nota que tem um carro de bombeiros atrás dele, ou seja, tem alguma casa em chamas por ali. Mostrando seu lado meio babaca, aquele homem deseja que seja a casa do seu vizinho, e vai correndo pra lá pra ver a desgraça. Quando ele chega lá, ele pergunta do fogo, e nisso o vizinho diz pra ele que a única coisa em chamas ali eram as calças dele mesmo. Nisso, os bombeiros chegam, e dizem terem tentado avisar que ele estava em chamas. No fim, esse personagem morre queimado. Essa tirinha é engraçada, mas não referencia nada. Pelo menos nada de Twilight Zone. Bom, meus amigos, essas são todas as aparições de The Scary Door em Futurama. A gente tentou explicar todas as referências dessa série. The Twilight Zone já foi referenciada de tudo que é jeito, e eu acho que a mais marcante e lembrada é sem dúvidas a sua aparição em Alan Wake, como Night Springs. Depois de ter botado os Simpsons nesse canal, praticamente virou obrigação a gente botar Futurama. E Futurama é um programa até que bem morno pra mistérios, então Scary Door se tornou a melhor forma de introduzir Futurama no canal. Gente, tudo isso que ela acabou de falar é mentira. Eu nunca me conformei com o fato
que o meu vídeo de Twilight Zone do meu canal principal é um completo flop, e também é meu vídeo menos assistido até hoje. Então, pra me vingar do algoritmo, eu fiz um vídeo de Twilight Zone disfarçado de Futurama, e eu espero que vocês me perdoem por isso. E também que tenham gostado do vídeo. Povinho, tamo quase nos 300 mil inscritos. Essa meta antes do fim do ano, junto com 1 milhão no EWIP, seria incrível. Eu conto com vocês. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.